ganhou brinquedos, material escolar, a gente ganhou tudo. Então não precisamos nos preocupar com nada. Deus assim. E superabundou a graça, assim, realmente. Além, né? Foi imagina. Não foi ele contadinho. Não, muito além. E é claro que houve os percalços, houveram, tivemos muitas dificuldades. Nós voltamos de guincho, porque nosso carro fundiu o motor. Com eles, né? Com eles, todos dentro do carro. Nós andamos 200 Não, km. pra eles foi uma aventura, né? E aí, assim, era aquela viagem que nós saímos lá às 5 da manhã pra gente chegar aqui, já logo após o almoço, pra gente dar uma descansada e depois eles conhecerem minha mãe, os meus familiares mais próximos, assim, né? A gente chegou direto pra casa da minha mãe 8 horas da noite jantar, porque ninguém ainda tava de fome. Não teve nem aquela cerimônia, foi já Aí viemos né, o carro veio no guincho, eu vim num táxi com 2, o Álvaro veio no táxi, em outro táxi com mais 2. Então aquilo que a gente tinha planejado, que viríamos num carro, a gente conversando, entendeu? Né? Seriam aí 8 horas de viagem que a gente estaria juntos ali o tempo todo e tal. Não deu certo. E aí uma amiga emprestou um carro pra gente andar, nós ficamos aí os 2 primeiros meses com o carro, ia pra oficina, voltava de oficina, ia pra oficina, voltava de oficina. E agora é com 4, tipo... Não, a gente tinha pego uma Zafira e tipo... E lotou. Lotou e não tinha o que fazer, daí o carro fundiu o motor, não tinha o que fazer. Aí, por graça de Deus, o cara daí percebeu, o cara vendeu o carro pra gente sabendo. Já sabendo, né? Poxa vida. Mas aí quando ele percebeu, ele viu toda a história, ele, né, fez, ele mandava leite pra gente, ele era um que mandava leite. Pra você ver, né? Ele era um que mandava leite. Quando o Álvaro ia às vezes levar o carro, nós compramos o carro em Sarandi, e aí tinha que levar pra arrumar lá, porque o cara aceitou arrumar, mas tinha que ser do jeito dele, você tem que aceitar, porque tava garantido, tem que aceitar. E aí o Álvaro ia levar o carro pra lá, e quando ficava esperando o carro lá ficar pronto, ele ia no mercado trazer uma caixa de leite, normalmente. Ah, que legal. Assim, foi um processo assim bem... E aí foram assim, uns 3, 4 meses, foi tudo ótimo. Claro, todas aquelas dificuldades normais de adaptação, mas foi tudo ótimo. Passaram uns 3 meses, aí a minha filha começou a... Essa chegada, né? Isso que daí... A barriga começou a destacar, a proximidade do nascimento da neném, e aí ela começou a testar. E aí ela dizia pra gente que ela nunca ia aceitar neném, ela fazia cartas e desenhos pra gente, assim, bem difíceis de ver, assim, com relação a mim, de que ela não queria e tal. Porque ela tinha certeza que quando ela estivesse ali, na nossa frente, uma escolha entre ela e a neném, seria a neném. Seria a neném. Seria a neném. E a gente fala que não tem escolha, não existe devolução, não existe, mas ela não acreditava. Até um dia que ela ameaçou, assim, né, verbalmente, a vida da neném para nós, e achando que daí nós iríamos devolver, e não houve isso. Aí as coisas começaram, mas ela se sentia muito insegura, né? Como que era o sentimento pra vocês? Ouvir essas coisas, ver essas coisas e como saber agir, como saber lidar? Vocês procuravam ajuda de outras pessoas, ia conversar? Era difícil, porque assim, você tem uma, a gente, né, eu falo assim, se não é Deus, a gente não se sustenta, não aguenta. Sim, com não certeza. aguenta. Porque assim, eu tava num período extremamente delicado de hormônios, né? E aí, logo em seguida... Colérica. Logo em seguida, puerpério, né? E existia um medo muito grande, porque assim, os primeiros meses da neném, foi até por isso que eu acho que a neném é tão apegada comigo, eu não deixava a neném 30 segundos sozinha. Porque eu tinha medo. Sim. Eu não sabia, né? Até onde era verdade, onde não... Não dava pra saber. Existia a possibilidade de devolver pra nós? Não. Mas tá, peraí, essa é a minha realidade agora. Existe a possibilidade de fazer alguma coisa? Ela fazer alguma coisa? Existe? Vai fazer? Não sei. Não sei. Cabia pra mim botar meu joelho no chão e entregar pra Nossa Senhora. Mãe, é sua. As 2 são suas. Cuida. Mas aquilo você entrega, você cuida, mas também tem aquela... A minha parte eu tenho que continuar fazendo, eu tenho que vigiar. Então foi um período difícil. Mas aí... conforme a neném foi começando a sorrir, o primeiro sorriso da neném foi pra ela. Tudo. Então, conforme a neném foi começando a crescer, assim, tudo foi mudando. E aí já as 2 são um grude, né? Quando aí você viu, né, que você falou que ela fez a promessa, Nossa Senhora fez a consagração.
pela recuperação da neném, que a neném estava bem doentinha, a neném teve uma crise alérgica e que desencadeou otite, rinite, sinusite, conjuntivite, então assim, inflamou toda a face. E aí saía pus pelo nariz, pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, era uma coisa assim horrível, horrível. E aí ela fez a promessa, no outro dia a neném amanheceu boa, no segundo dia amanheceu bem. E aí foi assim, algo extraordinário. E o vínculo das duas só foi Aumentando. Né? aumentando. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer pra você, que talvez seja um pouco polêmica, mas a gente sabe que acontece até com filhos biológicos, a questão do sentimento, do amor. Porque por mais que sejam filhos biológicos, às vezes a gente tem aquele amor à primeira vista, mas o amor ele é construído dia a dia, né, conhecendo personalidade e temperamento. E como que foi pra você, assim, o amor por eles, assim, de falar assim, nossa, realmente são meus filhos, nasceu no meu coração e eu amo igual, porque eu tenho certeza que você ama igual o filho biológico. Sim, é filho, né? É filho, Então exatamente. como que foi esse processo de amor? É uma pergunta bem bacana, nunca fizeram essa pergunta, mas é um processo. É uma processo. decisão, É uma decisão. né? Amar é decisão. E isso nós repetíamos pra ele o tempo todo. A gente decidiu amar vocês. Então não importa o que vocês façam, nós decidimos amar vocês. Isso não quer dizer que nós não iremos repreender, isso não quer dizer que nós não sentiremos raiva, isso não quer dizer que nós não vamos ficar muito bravos com algumas situações, mas nós decidimos amar vocês. Então, foi isso, nós decidimos amá-los. Quando nós recebemos assim, a primeira foto deles, tem aquela paixão, né? E é engraçado, eu nunca falei sobre isso, assim, mas a paixão houve de imediato por alguns ali, e os outros nem tanto, né? Tem aquela afinidade, assim, né? Você bateu o olho, nossa, né? Ou recebeu um vídeo, quando chegaram foi o contrário. Os que tinham tido aquela afinidade de cara foram os que eu tive maior dificuldade. Talvez pela expectativa, né? Os que eu não havia criado aquela afinidade de cara, a coisa fluiu mais rápido, mais facilmente, mais naturalmente. E ainda são processos, existem momentos que você fala assim, nossa, mas por que desse jeito? Pra que isso, sabe? Existem aquelas dificuldades, existem momentos que a gente é igual marido. Sim, isso que eu ia falar. Tem dia bem que você parecido odeia. com relacionamento. Situações, Sim. atitudes, E né? com criança, eu acho que é mais difícil porque eles estão em processo de desenvolvimento. Sim. Então, assim, eles mudam de opinião. Sim. Então, hoje você tá... Isso acontece com meus filhos. Hoje eu tô amando. E aí amanhã eu falo, meu Meu Deus. Deus do céu, Nossa, criatura, isso não hoje surgiu. tá demais. Então, ela surgiu Eu acho que criatura. principalmente por ser filho, né? A gente cria uma expectativa muito É. grande. Que tem que ser assim, que tem que ser assado. E daí Exatamente. eles começam a crescer, a E aí você ter vai vendo as que eles têm- escolhas. E E eles daí... têm, então, tem vontade pensamento próprio, vontade própria. Exatamente, tem E aí- vontades próprias, e daí é um choque. É um né? choque, é um choque. E você colocar isso também, né? Porque hoje eu falo que é muito difícil você colocar na cabeça. Essa foi uma grande dificuldade também, que nós não tivemos, talvez não teríamos com filhos biológicos, mas como eu comentei com vocês antes, por graça e misericórdia de Deus que eu não tive filhos antes, porque Deus queria preparar-nos para isso, porque você ensinar o domínio da vontade para essas crianças é muito difícil. Sim. É muito difícil. Para todo mundo. Para Sim. nós dominarmos a nossa vontade é muito A difícil. gente Eu que é ainda não adulto domino. e tem ciência, nós temos ciência, né? É difícil. Mas fomos educados de uma forma, nós somos de uma geração que foi educada para fazer as próprias vontades. E achando que isso era o correto. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Então, educar a vontade é muito liberdade difícil. com a libertinagem, né? Então, educar a vontade é muito difícil. E essa é uma conversa que eu tenho todos os dias, massivamente com eles. Para educarem a vontade. Sim. É o que eu falo. Vocês têm uma alma, né, que está ali e que é cheia do Espírito para que isso ilumine a inteligência e domine a vontade. A partir do momento em que vocês não conseguem iluminar a inteligência e a vontade dominar até a inteligência, vocês daí não tem por que ter alma, mas é animal. Sim. Já Aí você só sai, alimenta o né? corpo. Mas você sabe do corpo? Exatamente. Então, assim, venho muito trabalhando isso com eles. E aí hoje eu vejo com eles, assim, eles mais velhos, os dois mais velhos, até às vezes conseguem entender um pouquinho mais.
Mas, por exemplo, quando eu vou colocar pra pequenininha alguma coisa, não, ela tem que esperar, ela vai esperar. Eles não deixam. Porque eles acham que a gente... Mãe, mas ela tem 1 ano e 5 meses. Pois é, mas é 1 ano e 5 meses que começa a aprender. Que começa. Porque ela não sofreu. Ela não sofreu igual eu sofri, igual vocês estão sofrendo, igual o papai sofreu. Porque isso é uma coisa que aí vem naturalmente. Mas ó, você falando assim hoje, né? Volta e meia, às vezes eu digo, não, mas eles não estão com fome, eles não estão passando fome. Eles só querem imediatamente, mas isso não significa que eles vão morrer. Eles têm que aguardar, que nem a gente vai aguardar e já está saindo. E não só as crianças, mas as outras pessoas, né? Sim, é todo esse imediatismo, né? Nossa, mas tá com vontade. Não, mas que dó, que ótimo que ela tá com vontade, porque ela vai aprender que nem tudo que ela tem vontade ela pode fazer. Sim, exatamente. É assim que você aprende. Regiane, a gente tem umas perguntinhas também do Instagram. Thaís, me dá ouça lá. Que o pessoal mandou pra você. Vamos ver. Vai, essas perguntas. Essas perguntas polêmicas. Não, eu tô chateada porque meu Deus, esqueci o nome dele. O Rodrigo Chacon, ele mandou assim, né? Quando vocês vão em casa tomar o café? E eu esqueci que a pergunta era pra você. Já tava quase respondendo. Opa! É só marcar o dia. Aí eu falei assim, não, pra Regiane. Ops! Aí eu não respondi, né? Eu tô chateada com ele. Eu nunca fui no Rodrigo, chama todo mundo. Todo mundo chama Aí, ele ó, comigo, A ó, gente pro precisa, café. eu não conheço o João ainda, preciso ir lá. A Gabi tava no teatro lá, Sim. ensinando o João todo mundo e eu não fui lá visitar ele ainda. Verdade, Tô devendo, né, Gabi. gente. E daí você imagina um encontro desses, né? Dá muito mais criança que adulto. Gente, mas é que eu falo, a nossa reunião, nosso grupinho ali que a gente tinha, que a gente se reunia, né, de vez em quando, eram 4 mulheres, 14 crianças. Nossa. Exato. E aí uma corre aqui, outra corre ali, né? A Priscila perguntou se vocês já estão morando no sítio, se vocês já se mudaram, e deu parabéns pela família linda. O sítio é um projeto, mas ainda não. Gostaríamos muito de estar no sítio, é uma coisa que as crianças pedem todos os dias na oração para mudar para um sítio. Eles querem muito, muito. Verdade. Eu nasci e cresci no sítio, né? Eu sou descendente de ucraniano, Aham. de família com descendência ucraniana, e eu nasci numa colônia ucraniana. Então, assim, é uma cultura muito enraizada ali, a tradição e tudo. Sim. E eu tenho tios que moram lá. A minha mãe, inclusive, agora, se Deus quiser, ela muda pra lá também. E ela ficou com uma parte de um sítio lá e tá reformando a casa pra ela mudar. E, então, assim, a gente vai pra lá, as crianças ficam alucinadas, né? Alucinadas. E a gente tem muita vontade. Mas em casa, assim, não é um sítio, mas a gente tem galinha, a gente... Já é quase. Já vamos ali, né? A gente já vai começando ali, Vamos né? A rotina. Não. A Bruna perguntou como foi o processo de aceitação das crianças. Eu acho que ela tá perguntando assim, do lado deles. Não, Foi muito tranquilo para os 3 meninos. Da Carol já foi um pouco mais difícil. Hoje, mas tudo é processo. Você não pense que hoje, com 2 anos, tá tudo lindo. Hoje, com 2 anos, a gente percebe que, por exemplo, o que vai fazer 8 anos, ele já começa a questionar mais. Então, ele agora tá passando por uma fase de mais questionamento. Eu acho que começa a ter um pouco mais de consciência, de entender o que aconteceu, como foi. Sim. Então, ele já tá numa fase de questionar mais. O de 10, que hoje tá com 12, ele foi muito tranquilo. Muito tranquilo. A gente até tinha muita dificuldade, assim, pensava que a maior dificuldade seria com ele. Que coisa. Mas foi Não, muito, surpreendeu, né? foi muito tranquilo. Ele é um colérico também, mas ele é um colérico assim, muito equilibrado, assim, sabe? Tem, claro, dificuldades. Tem problemas. Né? Sim. Tem algumas coisas assim que são realmente difíceis, que são, né, que vêm de traumas que são difíceis, mas ele é uma criança muito tranquila, assim. Ele teve uma vez, assim, que eu lembro que ele me disse assim, que mãe, eu tenho mais dificuldade com você, porque mãe eu tive, pai não. Então, essa dificuldade, então assim, uma coisa que ficou, por mais que né, a genitora não fosse a melhor, mas era.
Sim. E isso é uma coisa que a gente respeita, a história deles, a gente deixa falar, e a gente com conversa, e a gente certeza. fala pra eles rezarem com eles, sabe? Porque não houveram só momentos ruins. Sim. Houveram momentos ruins E também. para a criança entender que aquilo não é um bom ambiente, que aquela não é, eu acho que demora, né? Muito tempo. Demora. Pra eles entenderem que aquilo não era natural, que aquilo não é com todas as famílias. Porque que é a única realidade. é a universidade Exatamente. deles. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Como foi e quanto tempo durou a adaptação das famílias depois que chegaram as crianças? Então, assim, da família de vocês, como que foi a aceitação, a adaptação de chamar de neto, de ser vó, Eles chegaram chamando todo mundo de vovó, pai, mãe, tio, tia, todo mundo. Eles já chegaram assim. Isso não quer dizer que que eles sentiam que Aham. fosse. Sim, entendeu? É a mesma coisa com a gente. Era pai e mãe desde o primeiro momento, a primeira ligação que foi pai e mãe. Que legal. Porém, isso não quer dizer que eles nos aceitavam Aham. como pai e mãe. A não ser o pequenininho. O pequenininho já era desde sempre, né? Mas os outros não. Como os tios e tias, padrinhos, primos, também foi muito tranquilo com todo mundo. Eles já aceitaram de cara, assim, muito. A minha mãe passar, depois que a Daniela nasceu, a minha mãe teve dificuldade. A minha mãe teve que iniciar terapia e um monte de coisa. A minha mãe teve dificuldade. Depois que a Daniela nasceu, ela teve que lidar com os fantasmas dela ali, de aceitar. Eles são todos. Se organizar, são todos netos. São todos netos. São todos netos. Acho que até essa questão de adaptação com os outros é mais fácil, até porque, né, quem corrige, né, quem é o que mais bota limite, é a gente. É a gente, mas eu tive um pouco de dificuldade no início, porque eu queria colocar uns limites e eles vinham, não, porque não pode ser assim, porque assim fica assado. Mas aí, depois... Ó, última pergunta aqui, tem mais, mas depois a gente responde, faz uma parte 2, que senão fica muito longo. A Rafaela perguntou qual, né, é ou foi a sua maior dificuldade no ser mãe? No de repente assim, nossa, sou mãe, E agora? e agora? Qual Ser foi a mãe. maior dificuldade? Foi o ser mãe. O tudo, ser mãe. Teve mais ou menos, foi Na teoria, a gente sabe tudo. exatamente. Na teoria, você é aquela mãe que não vai deixar comer doce, você é aquela mãe que não vai isso, você é aquela mãe que não vai gritar, você é aquela mãe que não vai surtar, você é aquela mãe que vai levantar às 5 da uma manhã mãe pra fazer, colérica. pra fazer um pão quentinho, você É uma mãe colérica. Eu falo pra todo mundo que perfeita, a melhor fase que eu fui, assim, a melhor mãe, foi quando ainda meus filhos não tinha nascido. Quando eles estão Exatamente. Você Ela fala era assim, muito nossa, perfeita. eu sou uma mãe Extraordinária. extraordinária, olha, eu que vou mãe fazer isso, perfeita. olha isso, olha, nossa, aí nasceu, pronto, acabou. Aí a gente vira aquela mãe que surta, a gente vira aquela mãe que grita, a gente vira aquela mãe que você nunca imaginou que seria. Aham, aquela Mas que aí- você não queria. Mas aí chega aquele momento também que você dá aquele e fala, opa, não, pera, calma, aí dá uma afastada. No início foi muito difícil, porque eu falo, meu tipo de técnico, eles não entendiam se eu havia acabado de parir ou se eu estava grávida, porque os hormônios estavam uma bagunça. Aham. Porque quando adota, a mulher libera os hormônios do puerpério. E aí, assim, eu tava grávida em puerpério. Como, né? Então foi uma bagunça muito grande ali. Mas depois, assim, com calma, as coisas foram, né? De não querer ser perfeita, de aceitar que eu não era perfeita, de aceitar que eu não sabia ser mãe, que eu estava aprendendo a ser mãe, assim como eles estavam aprendendo a ser filhos. Aham. E assim, tá até hoje, vai E continuar. vai continuar, até- vai continuar. Porque vai ter outras fases, daqui a Sim, pouco a Carol tá aí, exatamente. ela tá adolescente, daqui a pouco ela se torna uma jovem, o Christian tá Outros adolescente, entrarão. vai indo, e tudo tem fase, Com né? certeza. Exatamente, é bem isso mesmo. Tem muita pergunta ainda, tem muita coisa ainda que a gente queria saber, mas infelizmente hoje a gente vai ter que Tem que estar encerrar, né? A gente já passou do horário, mas eu tenho certeza que vai ser muito leve para todo mundo que vai assistir como se não tivesse nem passado 10 Como minutos. foi pra Então, nós, muito né? gostoso. Assim, Passa deu rápido, pra né? chegar. Passa rápido, a gente vai ter um after aqui depois, conversar mais um pouquinho. Então, assim, pedir para quem acompanhou até aqui, curtir se você ainda não curtiu, se inscrever no nosso canal, ir lá seguir a gente no Instagram, comentar quem que você gostaria que tivesse aqui no próximo programa. E a gente vai ter um sorteio, né? As informações vão estar lá no nosso Instagram, mas vai ser 2 kits de rosquinha de amamentação, que a boutique do Paninho forneceu. E agradecer também aos nossos patrocinadores, o Dom Bosco, a Fábrica dos Sonhos,
eu já tô esquecendo aqui. O Dom Bosco, a Canaã, a Boutique do Paninho e a Quero Tudo, que fornece também as roupas pra gente, né? Os looks. Então, assim, semana que vem a gente vai ter um especial do Dia das Mães, porque essa semana a gente vai soltar, esse que você fez vai ser na semana do Dia das Mães. Então, domingo agora já é Dia das Mães. E aí no próximo vai ser um especial que a gente vai fazer com várias mães. Até se você quiser vir participar com a gente, vai ser muito bem-vinda. Já está convidada. Já está convidada. Depois a gente tem que fazer até final do ano uma confraternização dos convidados, porque é muita história para contar, é muito filho, a gente precisa conhecer todo mundo. Então, assim, agradecer muito, muito, muito a sua presença. Por você ter topado. Que bom que você gostou, a gente também gostou muito, né, Isa? E agradecer pela tua missão, assim, de vida, pela tua história. Que você é uma mãe incrível, maravilhosa. Por ser canal de graça, né, na vida, né? Às vezes a gente fala, não, é Deus que capacita, mas é o nosso sim que permite que Deus realize, né? Eu vi lá que você colocou na bio do Instagram, né? Buscando a santidade através da maternidade. Então, assim, saber que a tua maternidade também gera santidade para outras pessoas. Sim. Que olham e falam, nos dá, né? Ajuda a olhar e falar, vamos, né? Ela conseguiu, então eu também consigo, eu também sou capaz, vai dar certo, Deus provê. E é isso, a gente adorou te conhecer. Espero que você volte aqui mais vezes para contar mais capítulos dessa história. Porque tem o aniversário de 15 anos da Carol que a gente queria saber. Que é outro tema, a gente tem que vir um dia. Vou fazer um do Dia das Crianças, chamar só os filhos. E aí a gente chama a Carol pra falar, porque eu adorei ela também. Tem muito pano aí pra Nossa, tem muito. Então é isso, gente. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Papo de Mãe com a Isa. Quer falar um pouquinho, Isa? Não, só agradecer também. Agradecer a rede, agradecer a companhia, né, de cada um de vocês. Sim. E é isso aí, pessoal. E é isso, gente. Compartilha com outras pessoas. Manda pra aquela mãe que tá grávida, ou que pensa em adotar, ou que não consegue, né, e tem esse desejo de ser mãe através da via de adoção. Manda pra ela, compartilha, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. É isso, muito obrigada e até semana